galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo! Olá, alunos e alunas! Na aula de hoje vamos falar sobre estequiometria, mas agora estudaremos os casos especiais. Iniciaremos os casos especiais falando sobre as reações consecutivas ou reações sucessivas. Consideremos, por exemplo, a fabricação industrial do ácido sulfúrico, H2SO4, a partir do enxofre. Ela se processa por meio de 3 etapas, 3 reações consecutivas. Quando um problema ou um exercício fornece, por exemplo, a massa do enxofre e pede a massa do ácido sulfúrico resultante produzida, um dos caminhos do cálculo seria manter as 3 equações separadas e calcular primeiro a massa do SO2, que é o dióxido de enxofre, depois a massa do trióxido de enxofre, que é o SO3, e por fim a massa do ácido sulfúrico. No entanto, é muito mais prático somar algebricamente as equações intermediárias. Para efetuar a soma, nós eliminaremos os compostos intermediários, que é o SO2 e SO3. Como nós podemos identificar os compostos intermediários? São aqueles que se repetem, são produtos de uma reação e reagente de outra reação. Ao realizar a soma algébrica dessas 3 etapas, nós teremos como resultado S mais 3 meios de O2. Esses 3 meios de O2 são resultado da soma de um oxigênio da primeira etapa mais meio oxigênio da segunda etapa, mais a água. Esses são os reagentes da reação global resultante. E como produto teremos o ácido sulfúrico. É importante falar que, como por exemplo, se nós tivermos oxigênio no reagente, um oxigênio no reagente, e 2 oxigênios no produto, isso é um exemplo. Ao realizar a soma algébrica, nós teremos como resultado um oxigênio, um gás oxigênio. Por quê? Porque nós realizaremos a subtração do 1 oxigênio que está no reagente menos os 2 oxigênios que estão no produto e irá resultar 1 oxigênio no produto. O enunciado do exercício diz: qual a massa de ácido sulfúrico, H2SO4, produzida a partir de 8 toneladas de enxofre? Depois de somar as equações químicas de cada etapa, encontra-se uma equação global resultante, que permite o cálculo estequiométrico. A relação, como vimos no enunciado, é uma relação massa-massa, onde comparamos o enxofre com o ácido sulfúrico. Na primeira linha da regra de 3, nós iremos colocar os dados de massa tirados da tabela periódica. Então, aqui eu tenho a massa molar do enxofre, que é 32 gramas para cada 1 mol, como coeficiente estequiométrico do enxofre. Nessa reação é de 1 mol, então permanece o valor de 32 gramas. A massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas para cada 1 mol. Da mesma forma, o ácido sulfúrico tem coeficiente estequiométrico igual a 1, então 1 vezes 98 permanece o valor de 98 gramas por mol. Essa primeira linha da regra de 3, então, são os dados retirados da linha de comparação da tabela periódica. Na segunda linha da regra de 3, nós colocaremos os dados do enunciado
e o que se pretende obter. Então, como dado do enunciado, nós temos o valor de 8 toneladas. Como precisamos, na regra de 3, colocar a mesma unidade, então, nós colocaremos 8 vezes 10 elevado à sexta gramas de enxofre, que vão produzir Y gramas de ácido sulfúrico. O valor, então, que será produzido de ácido sulfúrico será de 24,5 vezes 10 à sexta gramas, ou 24,5 toneladas de ácido sulfúrico. Portanto, para resolver problemas com sequências de reações em etapas, deve-se efetuar a soma das equações com o objetivo de se obter uma única equação, a equação global resultante, e a partir dela resolver o problema a partir das relações estequiométricas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo e não esquece de dar um gostei.